Bom, pessoal, vamos começar aí a nossa live, nossa primeira live aí, um projeto da Secretaria de Comunicação do PT do Paraná, que é o PT Paraná Entrevistas, e essa aí é a nossa primeira edição. Esperamos aí que todas as quartas-feiras podemos estar com convidados tão honrosos quanto o companheiro Wagner, que é o nosso primeiro convidado. Queria começar, antes de apresentar o companheiro, para quem não conhece, agradecendo o Wagner pelo convite e, é óbvio, agradecendo a todos e todas que estão nos seguindo aí nessa nossa primeira live. Eu me chamo Martim Stett, secretário estadual da comunicação do PT do Paraná, e hoje vou aqui fazer a entrevista com o nosso companheiro Wagner, que é mestre em economia pela Unicamp, formado pela mesma universidade. O Wagner também é professor universitário na área de economia, esteve no governo do Roberto Requião, junto com o nosso companheiro Enio Verri, lá na Secretaria de Planejamento, e atualmente está ali na liderança da oposição da Assembleia Legislativa do Paraná, assessorando nossos nobres deputados oposicionistas ao que tange a área da economia. Acho que é mais ou menos por aí, né, Wagner? Tinha esquecido alguma coisa? Se apresenta aí para a turma, você também. Não, já está sobrando coisa já. Não é tudo isso, não. É isso, pessoal. Nossa ideia aqui hoje é conseguir conversar um pouco então, com o companheiro Wagner, um pouco dos desafios econômicos aí nessa crise relacionado a essa pandemia, quais também são as saídas, quais são os erros que o governo vem cometendo. Acho que é para a gente criar aqui um bate-papo bem descontraído, mas, sobretudo, trazer alguns números, alguns dados, para poder embasar também, né? Todo mundo em casa, assistindo televisão, com o celular, tendo o mundo à palma da mão, né, Wagner? São várias informações, nem todas verdadeiras. Infelizmente, vivemos um mundo de fake news absurdo. Hoje é 1º de abril, conhecido como Dia da Mentira. A gente já acordou cedo com uma fake news do presidente no celular, só para variar. Bolsonaro Day, um feliz Bolsonaro Day aí para todo mundo. Eu acho que, para a gente começar, Wagner, acho que é importante a gente fazer aqui um contexto, né, da conjuntura para as pessoas poderem compreender que a crise, na verdade, a crise econômica, ela não se inicia com a pandemia, né? Nós não estamos com uma crise econômica no país tão somente por conta dessa crise sanitária. Tem alguns outros fatores que nos trazem nessa crise. Diga um pouco para nós lá, Wagner. Não, se a gente retornar um pouquinho ali, nós vamos perceber que essa crise se inicia ali em 2015, né? Na realidade, nós temos um princípio de crise em 2014, no último ano do primeiro mandato da Dilma, tanto que todos se lembram de quão sangrenta foi aquela disputa presidencial, né? E assim que Dilma é eleita, começam aquilo que a gente se lembra muito bem também das pautas-bomba do Eduardo Cunha. Por que pautas-bomba? Porque tudo aquilo que o governo precisava aprovar para superar uma crise que era muito pequena naquele momento, estava sendo boicotado pelo Congresso Nacional. Então, desde aquele momento, a gente está vivendo uma crise econômica. Tanto que nós passamos 2015, 2016, com uma queda no PIB bem acentuada, né? E aí, a partir dali, a gente esboça uma recuperação muito pequena. O PIB do ano passado deu 1% de crescimento. Mas por que você não sai? Porque nós estamos diante de uma crise de confiança, né? Desde que se desestruturou o governo Dilma, a partir de todas aquelas manobras políticas para se desestruturar o governo, as pessoas não têm confiança no governo. E quando você não tem confiança, isso você não tinha no governo Temer e você não tem no governo Bolsonaro. Some-se a isso a ineficácia das reformas que foram aprovadas. A gente estava ali naquela crise de emprego, crescimento econômico medíocre,
E qual era o discurso? Não, a gente não tem emprego ainda porque nós precisamos fazer a reforma trabalhista. É interessante que todo o período de crescimento anterior, ninguém pediu reforma trabalhista. Né? Vivíamos um momento de pleno emprego na economia, com as políticas dos governos Lula e depois do primeiro Dilma, e ninguém pedia reforma trabalhista. Né? Reforma trabalhista veio, o emprego não chegou, aí diziam, não, agora é preciso a reforma da Previdência. A reforma da Previdência veio, e o emprego não chegou. Então, a gente pode dizer que a crise está muito mais relacionada à falta de capacidade do governo Bolsonaro em encontrar saídas para a crise e a falta de credibilidade, porque por mais que as pessoas tenham votado no governo, já ficou muito evidente que o governo não tem o país na mão. E o governo não sabe para onde. A crise do Covid-19 agora nos mostra isso com muita clareza. E se você percebe que quem está tocando o navio não sabe em que direção está rumando, você não se coloca no risco. Eu gosto de dizer que o agente econômico ele é um sujeito racional. Então, você se expõe ao risco na medida em que você confia em que o momento seguinte vai ser um momento de bonança, de fartura. Se você não confia nisso, se você tem dúvidas quanto à manutenção do seu emprego no momento seguinte, ou do faturamento do seu negócio, ora, você não vai trocar de carro, você não vai comprar uma geladeira nova em 12 vezes na Casa Bahia, ou o sujeito não vai fazer um endividamento comprando uma casa nova, um apartamento. Ora, à medida que todos se retraem, você tem uma contração da economia. Não tem jeito. Então, no momento em que tivermos um governo que goze da confiança das pessoas, nós encontraremos uma saída para a crise. Antes disso, é muito difícil. Muito difícil mesmo, Wagner. Falando em confiança, falando em saída, né? Como que a gente observa hoje o mundo tomando diversas medidas, não só econômicas, né, mas medidas sanitárias mesmo, e o Brasil, às vezes, um pouco na contramão do mundo, né? Como que você avalia, né, o que está acontecendo, quais são as medidas que o mundo vem tomando, tanto na Europa quanto na Ásia, em comparação com as medidas que nós temos visto aqui no Brasil? Não, as medidas sanitárias, nós percebemos que, primeiro, houve uma certa negligência em relação ao isolamento, né? Todo mundo está falando disso exaustivamente nos últimos dias. E os países que negligenciaram o isolamento, inclusive Estados Unidos, que entrou já praticamente no último ciclo da evolução do coronavírus, está pagando caro. Ontem os Estados Unidos tiveram que amargar 747 mortes, se não me engano. Hoje no Brasil já fomos para 39, dado do Ministério da Saúde agora fim de tarde. Então, passaram a levar muito a sério esta coisa do isolamento social. Mas para que as pessoas pudessem estar isoladas, os governos estão fazendo a sua parte. Estão pagando salários, estão criando políticas de renda, e isso está fazendo com que as pessoas tenham condição de estar em casa. Apoio às empresas. Agora, como que você quer que as pessoas fiquem em casa se você não aprova políticas dessa natureza? Olha só que uma coisa interessante que aconteceu agora. O Congresso Nacional aprovou ontem, pelo Senado, aquela medida de apoio de R$600, uma medida que deve, direta e indiretamente, alcançar em torno de 100 milhões de pessoas. Sim. Votação unânime na Câmara, votação unânime no Senado. O que foi a grita do Bolsonaro ontem? De que não poderia pagar, Paulo Guedes, na realidade, vamos fazer justiça, que não poderia pagar enquanto o Congresso não aprovasse o que ele chama de orçamento de guerra. O que é o orçamento de guerra? Você dá uma carta branca para o governo poder fazer o que ele bem entender, sem considerar o parlamento. Ou seja, fecha o Congresso, fecha o parlamento. Entregamos o país com toda essa loucura que nós estamos vendo na mão de Bolsonaro. É o ato institucional número 5, repetindo. Quase que mais 5, né, por tabela. Pois bem, ele disse que não podia pagar porque
o temor era que se ele pagasse os R$ 600, aprovado por unanimidade por Câmara e Senado, ele poderia incorrer em risco de estar dando uma pedalada fiscal. E aí isso é fala do Bolsonaro. E que aí poderia se abrir um processo de impeachment contra ele. Interessante que, dias antes, eles anunciam socorro aos bancos de 1,2 trilhão. Essa medida, a estimativa é que gaste 50 bilhões. Ela vai virar pedalada fiscal, tendo sido aprovada pela Câmara e Senado. 1,2 trilhão dados para os bancos não é pedalada fiscal, mesmo que Câmara e Senado não aprovem. Sim. Como você quer confiança num governo com medidas dessa natureza? E é importante destacar também que a proposta do governo eram R$ 200, né? Eram R$ 200. A oposição... O governo não era nada. Vamos ser bem claros. O governo estava se fingindo de morto. Quando, no parlamento, deputados começam a cobrar uma ação do governo, o governo faz uma proposta de R$ 200. Mas os R$ 200 já foi resposta a uma cobrança política que estava se dando no parlamento brasileiro. É importante dizer que a nível federal, até foi a nossa deputada federal aqui do Paraná, que é a presidente nacional do partido, companheira Gleice Hoffmann, fez uma proposta de um salário mínimo, né, para o trabalhador precarizado, e mostrando que o dinheiro poderia vir do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então percebe que medidas tem, né, basta vontade política e interesses. Como você falou, parece que para os bancos já foram alguns bilhões, né? E agora entra esse debate. Mas eu queria conversar um pouco contigo, Wagner, em relação agora que é o Paraná, né? Porque também aqui no Paraná nós temos uma realidade um pouco parecida a nível de Brasil, só que a gente pouco vê o governador Ratinho na televisão, no Twitter, falando as besteiras que o Bolsonaro fala. Mas, no fundo, as medidas me parecem um pouco parecidas. Não, é muito parecido. Na política, o governo do governador Ratinho é muito semelhante à política do governo Bolsonaro. Todas as coisas que ele tem feito no Estado, a intenção de privatização, a gente está com a Copel Telecom aí, que está nos fornecendo sinal de internet para essa live, inclusive, ameaçada de ser privatizada, e, enfim. Agora, como que ele está enfrentando esse momento? A Assembleia Legislativa tem aprovado tudo a toque de caixa. A Assembleia Legislativa está fazendo seu papel, está trabalhando remotamente e tem aprovado aquilo que o governo quer. Pior do que isso, sem a participação dos deputados, porque tem que aprovar do jeito que vem. Não pode sequer ter emenda nos projetos do governo com o intuito de melhorar os projetos. E ainda assim tem sido aprovado tudo, mas agora falta o governo agir, porque não basta ter lei, você tem que ter lei sendo implementada. Então, os projetos foram sim aprovados, o governo tem que agir rápido. Tá? Uma coisa que o governo poderia estar fazendo, que foi proposta, inclusive, da bancada de oposição, da bancada do Partido dos Trabalhadores, para ser mais preciso, a criação também de um programa de renda mínima, de renda de cidadania, para as pessoas mais vulneráveis. Mas não tem esse debate ainda dentro do governo e, infelizmente, não tem eco um debate desse dentro do governo do Estado. E você citou aí um pouco em relação à provocação e alguns projetos da bancada do PT, né, ao que tange aí essa questão econômica. Qual que é o papel da bancada do PT nesse momento importante dentro da Assembleia e o que eles têm desempenhado ao que tange aí os projetos econômicos? Olha, antes mesmo que o governo tomasse qualquer medida, eu acho que foi a primeira bancada a se mexer e apresentar um conjunto de possíveis saídas, né, para o enfrentamento desse desafio que nós estamos diante dele. A primeira medida que já foi aprovada, inclusive, no parlamento, foi a proibição do corte de água e luz. A primeira bancada a apresentar esta sugestão foi a bancada do Partido dos Trabalhadores, ainda bem que ela foi adotada. Aí também foi proposta essa coisa que te falei, da renda cidadã,
para os trabalhadores informais e os mais pobres. Também teve a proposta do deputado Tadeu Venere para o estabelecimento de uma política de proteção às pessoas em situação de rua, porque nós temos onde nos refugiar, nós temos onde fazer quarentena. E o sujeito que está ali debaixo da marquise do HSBC, do Bradesco agora, onde que esse cara se esconde? Onde que ele faz quarentena? O Estado tem que pensar nisso, porque esse sujeito é tão cidadão quanto eu sou, quanto você é. Também tem uma proposta de estabelecimento de uma política para garantia de renda dos pescadores artesanais. Financiamento, isso também foi aprovado, uma proposta do PT importante, financiamento a juros zero para os micro e pequenos empresários e agricultores familiares. Certo? Infelizmente, a nossa proposta, a proposta do Partido dos Trabalhadores era de juros zero para micro e pequenos empresários e agricultores familiares. A lei que passou foi preferencialmente, ou seja, este preferencialmente deixa uma porta aberta para você fazer... Pode ser ou pode não ser. Pode ser ou pode não ser. Uma outra medida importante foi a da suspensão dos prazos do Detran. O sujeito tem um carro para transferir, tem um prazo para cumprir, um recurso de multa para fazer, enfim, e esses prazos acabam tendo consequências. Então, é uma medida também que foi acatada, os prazos do Detran estão suspensos, os prazos que venceriam agora só passarão a vencer depois do término da quarentena. Legal. Wagner, recentemente você, junto com o nosso presidente do partido aqui a nível de estado, o companheiro deputado Arilson Chiorato, e também a nossa deputada federal, presidenta nacional do partido, companheira Gleice Hoffmann, escreveram um artigo em conjunto, 3, que nós até inclusive repercutimos bastante aqui nas redes do PT, sobre um pouco desse debate que nós estamos fazendo, sobre recuperar a economia, e traz um pouco do debate da renda cidadã e da taxação das grandes fortunas. Queria que você pudesse falar um pouco sobre esse artigo, traz ali um pouco da solução, que é a renda cidadã, a taxação das grandes fortunas, mas que você pudesse trazer um pouco mais detalhes para nós, para a gente falar. O Niltinho aqui mesmo está nos provocando no sentido, em relação ao Estado mínimo, que nós do PT sempre fomos contra essa política. O Wagner falou um pouquinho no começo da live aí, que a crise vem já de algumas medidas justamente prevendo o Estado mínimo, não necessariamente só por conta da crise sanitária. Acho que é isso, né, Wagner? Eu acho que eu estava vendo o comentário do Nilton, até queria fazer um adendo nisso também. Interessante que vamos notar quem deu conta de enfrentar a crise. Até agora, quem maior sucesso teve foi a China. Tá? Um outro lugar em que o Covid praticamente não entrou. Você tem pouquíssimos casos, uma morte só até agora, Cuba. São lugares em que você não tem Estado mínimo. Por que a China teve a capacidade de enfrentamento da crise que teve? E vai ter a mesma capacidade de enfrentamento da crise econômica. Porque você tem Estado forte. Eu não estou defendendo que nós tenhamos aqui o modelo chinês. Não é isso. O que eu estou defendendo e dizendo é que, com Estado fragilizado, você não pode esperar que o grande capital vá fazer as benesses. Hoje, tá, a queridinha das redes sociais foi a dona Luísa do Magazine Luiza. Tá certo? Aí eu fui ver por que ela era queridinha das redes sociais. Doou 10 milhões de reais para o enfrentamento da crise. 10 milhões de reais, é muito, quando a gente olha do ponto de vista da nossa capacidade individual, do nosso patrimônio pessoal. No entanto, há poucos dias eu olhava também num informe daí de mercado sobre a condição das empresas brasileiras de atravessar a crise. E qual foi o critério que a matéria trazia?
o endividamento dessas empresas versus o caixa dessas empresas. Magazine Luiza tem caixa para suportar, pelo endividamento atual, 542 anos. Tá certo? Era a empresa com maior solidez de caixa. Então, uma empresa que tem uma disponibilidade de caixa dessa magnitude, falar que está dando 10 milhões de reais é o mesmo que eu e você darmos 10 reais ou 50 reais cada um. Tá? Então, quando você olha para isso, fala, poxa, mas que generosa. Ela deu uma esmola, considerado o tamanho do caixa. Né? Aí, quando a gente está falando em anos, eu queria aproveitar. Bom, vamos primeiro pro artigo. Aí depois a gente dá uma outra viajada, até porque eu acho que tem a ver com algo que está colocado no artigo. Bem, no artigo, a gente buscou desenvolver a seguinte ideia. O capitalismo ele tem gerado crises e nós temos vivido de crise em crise. Né? Isso não é novidade. Vários teóricos, vários economistas renomados mundo afora que estudam a dinâmica do sistema capitalista têm colocado isso. É da natureza do sistema capitalista a geração de crise. Em especial, quando você não tem Estado forte para discipliná-lo. Né? Quando você tem Estado forte para discipliná-lo, por que o capitalismo viveu menos crises do período do pós-guerra até 1980? Porque você tinha Estado mais forte. Você tinha, na Europa, welfare state, política de bem-estar social e toda aquela parafernália. E aquilo deu conta de fazer com que você tivesse menos crises e que elas fossem menos severas. A partir da volta da lógica do neoliberalismo ali com o governo Reagan-Thatcher, nós começamos a viver uma sucessão de crises. Todos se lembram da sucessão de crises que vivemos nos anos 90. Os mais novos talvez não, mas era a crise da Rússia, crise dos tigres asiáticos, crise do México, depois a crise do Brasil, depois cada hora você tinha uma crise, saía de uma e entrava na outra. E a capacidade de contágio dessas crises. Um país entrava em crise e arrastava todo mundo para dentro da crise com ele. Né? E como que a gente tem saído dessas crises? Com o Estado fazendo socorro aos bancos. É sempre isso. Você chega na crise, alguns setores olham para o Estado e falam, olha, precisamos ser socorridos, porque senão a gente quebra. O Estado vai lá, socorre. Com o socorro, o que acontece? Aumento da dívida pública. Certo? O endividamento da dívida... Sim, e à medida que você aumenta a dívida pública, aí eles voltam no dia seguinte e falam assim, ô Estado, você está muito endividado. Agora você precisa fazer contração dos seus gastos, reduza as suas políticas de bem-estar social, faça a reforma trabalhista, faça a reforma da Previdência, né? Diminua seus gastos porque você tem que sanear suas dívidas, suas contas. Austeridade, agora é o momento de austeridade. Agora é o momento de austeridade fiscal. Exatamente. Né? Então a gente percebe o seguinte, a cada crise dessa, o nível de endividamento dos estados cresce. Só que, paradoxalmente, o número de pobres cresce também. Ou seja, se o Estado estivesse tirando dinheiro e aumentando o seu endividamento, mas você olhasse na outra ponta e percebesse que a sua população está mais rica, está em melhores condições, tem mais cidadania, você dizia, olha, perfeito, que bom. Agora você tem um aumento do endividamento e você tem então um aumento do número de pobres. E aí você olha na outra ponta, você tem um crescimento do número de ultra-ricos. Eu tenho um dado que é bem interessante, a gente cita ele no artigo, que os 6 mais ricos do Brasil teriam um patrimônio dos 50% mais pobres da população. Tá certo? Isso. Aí eu fui buscar a lista da Forbes, tá? De 2020. A lista da Forbes traz os mais ricos, eu achei que eu estava com ela aqui do meu lado, não estou, mas tudo bem.
o mais rico, o Lehman, né, dono da Ambev, patrimônio de 102,7 bilhões de reais. Aí eu fiz uma conta rápida. Eu queria saber um trabalhador ganhando 10 mil reais por mês. É um bom salário. Tá? Quanto tempo ele levaria para juntar 102,7 bilhões de reais? 800... Eu fiz esse cálculo e não estou com ele aqui, mas é 832 mil anos. Não, 872 mil anos. Ou seja... Certo? 87 vezes o tempo que o ser humano está no planeta Terra, se ele estiver aqui há 10 mil anos. Aí nós dizemos o seguinte, não, este cara juntou esse dinheiro todo porque ele tem genialidade. Ele mereceu, é a tal da meritocracia. Isso. Mas peraí, esse cara não viveu 800 mil anos até agora e você vai falar para mim que ele teve capacidade sozinho de produzir uma riqueza dessa magnitude? Então não tem saída para a crise no mundo, para a crise do capitalismo, a não ser discutindo isto. E discutindo isso sem paixões ideológicas, discutindo com bom senso, com sensatez. Um sistema onde 6 pessoas detêm a riqueza de 50% da população, não pode dar certo. Não tem como dar certo. A não ser que este 50% mais pobre da população vivesse com dignidade e com bastante dignidade. Que você tivesse cidadania distribuída com muita generosidade no país assim. Senão não tem como dar certo. Esses dias, Wagner, não sei se você viu, um grande empresário aí do ramo alimentício, ele vende uns hambúrguer aí em containers por todas as cidades aí, diz que a economia não podia parar por causa de 7 ou 10 mil mortes, né? Daí teve um comediante da Globo que fez uma proposta que achei que foi mais interessante. Ele falou, se a gente pegar só 20 bilionários do Brasil e esses 20 morrerem, a gente pegar esse dinheiro para tratar o trabalhador que está desamparado nesse momento, a gente só teria 20 mortes. Acho que seria mais fácil, né? Era menos gente morrendo. Então, mas aí, olha só. Vamos falar um pouco disso. Você faz um socorro aos bancos. Você dá 1 bilhão e 200 milhões para os bancos. É o que fizemos agora. Aí o sujeito, o que a gente está percebendo? As pessoas que estão indo buscar... Por que deu esse dinheiro para o banco? Para o banco refinanciar o endividamento das pessoas que captaram, por algum motivo, recursos junto aos bancos. Então, essa é a justificativa. Eu quero que você, ou alguém que esteja aqui falando conosco, acompanhando a nossa live, me fale se conhece alguém que conseguiu renegociar a sua dívida com o banco. Teu amigo aí que financiou um carro, ou você mesmo que tem uma parcelinha no carro, você conseguiu ligar no banco e falar assim, olha, quero ficar 3 meses sem pagar a minha parcela. O sujeito que tem a sua casa própria financiada, tu conseguiu aí postergar o pagamento da parcela da tua casa? Ninguém está conseguindo. Ninguém está conseguindo. O que acontece? Nós colocamos 1 bilhão e 200 milhões no caixa dos bancos. 1 trilhão e 200 bilhões, melhor dizendo. 1 trilhão e 200 milhões no caixa dos bancos. O que isso vai impactar na economia para a gente sair da crise? Nada. Nada. Agora você pega estes 50 bilhões que nós estamos falando de dar de renda, R$600 por mês para o trabalhador, sabe? Ou para o cara do Uber, para o cara que era informal, para ele sobreviver a este momento da quarentena. O que esse cara vai fazer com esse dinheiro? Você acha que ele vai comprar ações da Petrobras na Bolsa? Esse cara vai para o mercado amanhã. Ele vai lá, vai comprar feijão, vai comprar arroz, ou seja, é consumo na veia. É isso. Então, quando você distribui para os mais pobres, você ativa a economia exatamente no mesmo momento.
Porque não adianta, você bota dinheiro no caixa de um sujeito que já está endinheirado, o que ele vai fazer? Ele vai poupar esse dinheiro. Ele vai entesourar, ele vai aumentar patrimônio. E isso não movimenta a economia. Entesouramento não movimenta a economia. O que movimenta a economia é dinheiro girando. Dinheiro no bolso do trabalhador. É o sujeito que produz camiseta vendendo camiseta, o cara que produz chinelo vendendo chinelo, o cara que faz sofá vendendo sofá. E as pessoas só vão comprar sofá se eles não tiverem. Se o cara já tiver 4 salas e 2 jogos de sofá em cada sala, ele não vai comprar um sofá. Mas o sujeito empobrecido, que tem um sofá lá, que cada vez que ele sente o pau do sofá, porque a espuma já se foi. Este cara, no momento em que ele tiver uma parcelinha a mais de renda, ele corre na Casa Bahia comprar um sofá novo. Ele troca a geladeira dele, porque a geladeira dele já não está fechando direito e tudo mais. Agora, quando você faz essa distribuição de renda por cima, ela não tem um impacto zero no consumo. Porque as pessoas que estão, quanto mais acima, né, o sujeito está, menor o número, menor a necessidade desse sujeito. Nesse sentido, o filme que está bombando essa semana aí, O Poço, ilustra bem. Né? Sim. Os sujeitos que estão lá nos andares de cima da prisão recebem a mesa farta. Esses não têm necessidades, eles se empanturram. Tá? Agora, bota quem está lá no subsolo, quem está lá no... Então, esse está cheio de necessidade. À medida que você dá condição para ele consumir, é consumo na veia. E aí você tem impacto na economia. Wagner, nós indo aqui já para o nosso bloco final da nossa entrevista, foi até você que passou para mim, eu estava lendo aqui um grande jornal britânico, acho que um dos maiores dos jornais britânicos em circulação, o The Guardian, um cidadão, parece que importante aí na questão do mercado financeiro, escreveu um artigo dizendo que o coronavírus força a profissão dos economistas a sair da zona de conforto, né? Que é um pouco de todo esse debate que a gente está fazendo. O que você tem a me dizer em relação a isso? Não, realmente, ele foi presidente do Conselho de Desenvolvimento Global do governo Obama. Esse cara foi Mohamed, do FMI. Isto, Mohamed Al-Erin, alguma coisa assim, eu não sei como se pronuncia. Mas, assim, você percebe que é um sujeito do centro do sistema. Né? Um cara que foi vice-diretor do FMI, é um sujeito que já pensou, né, e já esteve nas mesas que debatem alternativas para saídas de crise. E você percebe na matéria que ele está jogando a toalha. Ele fala, olha, não sabemos como sair. Primeiro que ele fala, olha, os analistas dos países centrais têm que se preparar para uma parada súbita nas suas economias. Isso era uma coisa que era preocupação de economista da periferia. Agora os economistas dos países centrais se preparem porque vai parar. Então, se eles estão imaginando que as economias dos países centrais irão parar, podemos esperar que aqui nós vamos ter uma contração bem significativa. E aí, quando você tem uma contração significativa do teu país, se torna ainda mais importante você explorar a potencialidade de mercado interno que você tem. Quantos países do mundo têm um mercado interno com mais de 200 milhões de consumidores potenciais? Pouquíssimos. Índia, China, óbvio, os 2 ultragigantes, aí Brasil, Estados Unidos, Rússia, não me ocorre mais algum, não sei se você se lembra de mais alguém, mas 5 ou 6 países do mundo que têm um mercado interno dessa dimensão e que poderia dar dinamismo para a sua economia, apesar da economia global estar parada. Não estou dizendo que a gente não sentiria. É claro que a gente sentiria. Mas por que na crise de 2009, de 2008, o Lula chega e fala assim, olha, vai ser uma marolinha? Sim. Por quê? Porque injetou dinheiro aqui dentro. A economia internacional entrou em crise, teve uma contração. Poxa, mas eu tenho 200 milhões de pessoas aqui para comprar calça jeans, para comprar camiseta, para comprar, sabe,
frango, para fazer churrasco, para tomar cerveja, para fazer o que pudesse. Então, eu boto o dinheiro no caixa dessas pessoas, que essas pessoas vão consumir e vão girar a minha economia. Né? E esse artigo está preocupado com isso. Olha, quando que a gente sai da crise? Ele é bem claro, nós não saímos da crise enquanto não superarmos o nosso problema de saúde. Né? Se nós terminarmos a live aqui, ligarmos a TV, o presidente do seu país estiver ali dizendo, olha, acabou a quarentena, pode ir comemorar. Tem certeza que você não vai sair daqui para ir comer uma pizza na pizzaria que você gosta, ou ir jantar no lugar que você gosta. Por quê? Porque você tem medo de sair daqui e ser contagiado por um vírus que pode te matar. Ou se não matar você, matar o seu pai. E você levar esse vírus para ele. Né? Então, nós não temos saída enquanto não superarmos a crise de saúde. E aqueles que estão apostando, não, eu vou tocando aqui, eu não vou fazer a minha quarentena porque eu vou dar meu jeito. Não vai dar seu jeito. Você vai atrasar a saída da crise, porque você vai postergar, né, o fim da quarentena. E outros países têm nos demonstrado que a crise econômica será muito maior se a gente não fizer a quarentena. Né? Com certeza, porque você não ativa a economia com as pessoas com medo. Nós começamos essa conversa falando de confiança. Falávamos de confiança no governo. Se as pessoas não se expõem porque elas não confiam no governo, você imagina se elas vão se expor se tiverem com medo de morrer. É claro que elas não vão se expor. Então, a retomada da confiança neste sentido também, ela é vital para que a gente saia da crise. Né? Essa mesma matéria, ela, por incrível que pareça, é a primeira vez, pelo menos, que eu vejo alguém do núcleo duro do capitalismo propor empréstimos a juros zero para proteger os mais vulneráveis, para proteger pequenos negócios, e destaca. Ele cita, olha, restaurante familiar, a gente precisa proteger esses caras. Não é só multinacional, não é só banco. Então, eles reconheceram de que botar dinheiro no caixa dos bancos vai acontecer o que está acontecendo aqui no Brasil. Porque banco é banco em todo lugar do mundo. Banco não é solidário, banco não pensa em vida, não pensa em pessoas, banco pensa em resultado financeiro e em minimizar risco. E num momento em que a economia está quebrada, eu emprestar dinheiro para as pessoas, ainda mais a juros zero, é um risco muito grande. Eu posso comprar título da dívida pública, eu posso investir esse dinheiro na Bolsa de Valores, que eu vou ganhar mais e vou ter menos risco. O mais engraçado de tudo isso é que a gente aprende diariamente várias coisas, né? Inclusive as contradições. Tenho percebido até os mais liberais pedindo a intervenção do Estado nesse momento, né? Há poucos dias, Rodrigo Maia disse que nós precisamos de Estado forte, né? E você viveu para ver isso. Mas nos momentos em que a água bate na bunda, todos sabem que não é o capital privado que vai nos socorrer. Porque não é da natureza do capital. Tá? Eu, na condição de empresário, eu vou buscar o lucro e o resultado para a minha empresa. Eu não tenho compromisso com sociedade, eu tenho compromisso com a minha empresa. Você, como empresário, vai ter compromisso com a sua empresa. Né? À medida que o papel do Estado é ter compromisso com o coletivo. Muitas vezes, ele é capturado por interesses pessoais. Mas o papel do Estado não é atender interesses individuais. O papel do Estado é atender a interesses coletivos. E aí, quando você tem um desafio dessa magnitude, desafio que é de coletivo, desafio que é de nação, você precisa de Estado com capacidade para intervir nisso. Aí volta naquela preocupação do Niltinho, né, mais no início da live. Precisamos de Estado forte, de Estado que tenha a capacidade de executar políticas públicas, e eu acho que não fugimos. Se eu tivesse que apostar numa única política para superação da crise,
com retomada de crescimento. Porque uma coisa é eu falar assim, olha, paramos de decrescer a economia, estagnamos, crescemos 1%. Tá? Outra coisa é a gente ter atividade econômica pujante, diminuirmos a quantidade de pobres, diminuirmos a fome. Se quisermos ter isso, eu faria uma política de renda cidadã. Aquela política que o senador Suplicy vem pregando sozinho no deserto, feito louco, há anos, desde 1995. Não tem outra coisa. Por conta daquilo que nós já falamos aqui. Aquilo é consumo na veia. É importante dizer que a reserva cambial também, que foi deixada aí para o Bolsonaro, foi grande, né? Então, lá no golpe já, né? Não, essa reserva cambial, ela fez com que a crise contra o Brasil não se agravasse. Porque ela nos protege de uma crise, de um ataque especulativo muito forte. Né? Então, todos sabem que nós temos ali 380 bilhões de dólares em reservas. E é bastante dinheiro para você queimar numa guerra, numa queda de braços. Então, agora, isso ainda não tem sido suficiente para conter o valor do dólar. Passamos de R$5 já. Mas por quê? Porque o governo não tem economia na mão. Infelizmente. É verdade. Não falo isso com prazer. Eu gostaria muito de divergir de Paulo Guedes por questões pontuais. Mas não dá para divergir dele de questões pontuais. Você tem que divergir de Paulo Guedes no todo da sua atuação como ministro da Economia. É muito difícil, né? Acho que a gente vive uma clareza em relação à disputa de classe que está muito evidente, né? As mesmas pessoas que hoje estão contra o isolamento social foram aquelas pessoas que foram a favor do lockout lá da greve de patrão dos caminhoneiros que parou o país. Então a questão não é simplesmente parar ou não a economia, a questão é questão de privilégio mesmo. A gente sabe quem pode ficar em casa e quem não pode. A gente sabe que o trabalhador tem uma dificuldade, mas é nesse momento que o Estado precisa intervir de fato, assim como tem acontecido em diversos lugares do mundo, né? Você disse aqui durante a nossa entrevista que a Câmara, o Congresso aprovou aí o auxílio de R$600, mas me parece que o presidente ainda nem sancionou, né? Não sancionou, mas já publicou como sendo uma medida do governo federal. Incrível. Enfim. Agora, o dos bancos já foi. Já foi o primeiro. 200 bilhões dos bancos já foi. Esse precisava ir rápido, porque a gente precisava fazer um socorro aos bancos, porque você pensa, banco em quarentena, né, pode ter dificuldade de comprar leite, de comprar... Né? Então não dá para deixar o banco em quarentena. Aí a gente socorre o banco rápido, e depois a gente pensa quando que a gente vai socorrer o pessoal do Minha Casa Minha Vida. Essa é a lógica. Né? Prometeram que no dia 16 o pessoal que está no Minha Casa Minha Vida recebe. Mas não temos nem garantias quanto a isso ainda. Mas eu acho que é isso, Wagner. Foi aí 50 minutos de um papo bem interessante. Acho que a gente pode aprender bastante. Várias pessoas passaram aqui por nossa live. A gente sabe que nem todo mundo acompanha integralmente, mas depois nós vamos estar reproduzindo aí nas nossas redes do PT do Paraná, reafirmar mais uma vez o lado do PT nessa história toda, que é sempre o lado da classe trabalhadora. O Wagner nos trouxe vários exemplos da atuação do PT aí na LEP, conversamos também um pouco em relação da atuação do PT na Câmara Federal, e eu acho que nós vamos seguir nessa luta e torcer para que em breve a gente possa se rever todos, que a gente possa olhar junto daquelas, que a gente possa estar junto daquelas pessoas que a gente gosta. Sei que assim a experiência remota tem nos feito também aprender coisas novas, né, como esse projeto nosso mesmo aqui de poder conversar, mas nada melhor do que estar junto das pessoas que a gente gosta, dos nossos amigos, dos nossos companheiros. Queria agradecer mais uma vez o Wagner em aceitar o convite dessa nossa primeira entrevista. Eu acho que foi uma grande aula aí, Wagner, uma formação econômica mesmo, para a gente conseguir entender o que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo. Agradecer todo mundo que acompanhou online aí, as pessoas que
que escreveram para nós aí, o companheiro Marcelo, eu vi que escreveu, o Niltinho teve bastante atuante aí, vi que a professora Josete, nossa vereadora, estava online também. Então nós tivemos uma turma bem legal aí e tenho certeza que foi bem válido. A Thelma aí, também nossa grande companheira Thelma lá de Maringá acompanhando. Prazer, Thelma, poder contar contigo aqui na nossa transmissão e espero que vocês tenham gostado. Companheiro Joãozinho, lá de São José dos Pinhais, companheira Ellen, nossa secretária de comunicação aqui do PT de Curitiba, companheira Joana, tá todo mundo antenado, o Matheus, que fez várias... Todo mundo presente. Poxa, que maravilha, eu acho que foi um sucesso a nossa entrevista aí, Wagner, espero que você tenha gostado. Não, Martim, eu que te agradeço pelo privilégio de estar na edição número 1 desse projeto, né? Espero que seja só uma primeira, que essa tua iniciativa tenha prosperidade, né? E outras pessoas venham e façam outras lives ainda muito mais interessantes que essa. Tenho certeza que vai ser um projeto de sucesso. Parabéns. E obrigado mesmo pela oportunidade. Meu amigo Joelson aí acompanhando. Pô, valeu, Wagner. Não posso deixar de agradecer também toda a assessoria de comunicação do PT do Paraná, a companheira Ana Paula, nossa jornalista, a Gabi, que tem feito um trabalho mesmo que de casa pesado aí para conseguir dar conta da nossa comunicação e que essa live também hoje pudesse dar certo. Tá certo. Beleza? E desse lado aqui, da Maria Luísa, que me ajudou a estar online contigo aqui sem tomar choque do Instagram. Isso aí, valeu Maria Luísa, brigadão. Valeu, Ana, tamo todo mundo junto aí, beleza? Todo mundo em casa, galera, tamo junto, um abraço.